Nós estamos aqui com o professor Rui Fausto, que é professor emérito da Universidade de São Paulo, mestre de conferências da Universidade de Paris 8, e vamos conversar a respeito de ética e filosofia política. Rui, eu comentava com você, aqui nesse lugar onde a gente está, o Parque Lage, no Rio de Janeiro, é onde foi filmado em 67 o Terra em Transe, boa parte do Terra em Transe do Glauber Rocha, né? O filme apresenta um contexto do final dos anos 60, de populismo, debate sobre luta armada, uma esquerda pensando aquele contexto, o regime militar no Brasil, que é o contexto da sua formação, de alguma forma. Você não pode apresentar um pouco esse contexto da sua formação na relação que ele mantém com o final dos anos 60 e início dos anos 70? Na realidade a minha história começa antes, digamos, né? Começa antes. Eu frequentei os pequenos grupos de esquerda anteriores a 68. Então, de certo modo, em 68 eu já era um pouco veterano nessas coisas, né? Bom, se vocês quiserem a minha história, na realidade eu sempre tive, digamos, um pé na universidade, nos problemas teóricos, e um pé em coisas que eram extra-universitárias. Não que eu tenha sido, que eu seja homem político, coisa desse tipo, mas eu sempre tive preocupações extra-universitárias que se ligavam com as preocupações universitárias, né? E digamos que isso vai se cristalizar de alguma forma em 68, mas já há uma espécie de pré-história antes disso, né? Eu tinha interesse grande por política e me interessei bastante por filosofia, em especial por lógica, mas num sentido muito geral, e fiquei um pouco entre essas duas coisas, de tal forma que minha série de livros mais importante é em torno de lógica e política. E eu, desde cedo, comecei a trabalhar muito o Marx, que era, digamos, a referência. Alguém da nova geração perguntou, mas por que você escolheu o Marx? Eu disse, não, eu não escolhi, foi ele que nos escolheu, né? Quer dizer, essa geração não se tratava de uma série de possibilidades de um programa de filosofia em que a gente dizia este ou o outro, não, aquilo se impunha na época, né? E então eu comecei a trabalhar muito o Marx Mas ele era presente na universidade? A leitura do Marx era presente na universidade? Não, eu começo antes disso, eu começo, digamos, me interessando por Marx pela via dos grupos em que eu participava, dos grupos de extrema esquerda, grupos anti-stalinistas, mas leninistas. Bom, depois há um longo caminho que termina com a crítica do Marx, que começa com leitura do Marx, etc., e que termina. Mas aí entra uma série de coisas pelo meio de várias ordens, né? Tem a política brasileira, tem as viagens, que estão ligadas um pouco à política brasileira, mas não só, porque houve uma primeira viagem como bolsista para a França, que tem a ver com a história da faculdade, porque... Da formação da USP, né? Da USP, tem muito a ver com a formação da USP. Mas da nesse USP. contexto, em 68, regime militar, quando vem a repressão mais dura do regime, você sai do Brasil? Eu saí do Brasil, ficou insuportável, bom, eu não vou detalhar a história toda, mas eu tive que sair do Brasil, e aí eu participei na faculdade. Na realidade não estava ligado a nenhum grupo diretamente, mas finalmente todos nós estávamos ligados a tudo, né? E eu tive que sair e fui para o Chile. E passei uns 2 anos, mais ou menos, no Chile, 68, 2 anos e meio, mais ou menos, no Chile. Governo Allende? Governo Frei no início, depois governo Allende, que foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. E de lá eu resolvi continuar meus estudos na Europa, porque eu já tinha sido bolsista na França, por conta dos acordos entre o Departamento de Filosofia, USP e França, né? Daí eu fui e veio o golpe chileno. Então eu tive muita sorte, porque eu escapei do golpe brasileiro, os riscos eram grandes, mesmo para quem não tivesse diretamente ligado, mas estávamos todos muito ligados, né? E escapei do golpe brasileiro e escapei do golpe chileno. Escapei dos dois, tive muita sorte, me sinto um pouco um sobrevivente nessa história, né? E foi ser docente na E aí Universidade de Paris? eu já era, não sei como é que se chamava,
instrutor na USP. E a gente ganhava, finalmente a gente tinha esse nome muito modesto, mas a gente não ganhava mal e tinha um certo peso lá dentro. E fui parar no Chile, e lá eu consegui, eu me tornei professor da Universidade Católica de Santiago. Quem me apresentou até foi o Hernani Fiore, que era um brasileiro exilado, que era um filósofo católico, né, que tinha saído do Rio Grande do Sul. E foi ele que me facilitou, me tornei professor lá. Foi uma experiência interessante, eu fiquei fazendo reorganização do departamento e espiando muito o país e a experiência toda. E aí eu fui para a Europa, pensando em voltar, aí veio o golpe chileno e eu fiquei pela Europa e lá comecei uma nova carreira. Aí eu me tornei, aí eu defendi 2 teses e virei professor de método de conférence, que é uma espécie de equivalente livre-docente em Paris 8. E só não virei professor titular por causa de maracutaias locais ali. E passou 3 décadas lá. E passei 3 décadas lá, na França, mas depois comecei a vir ao Brasil, retomei os meus contatos com a USP, quer dizer, finalmente eu tive um pé, e tenho um pé na Europa e um pé aqui. E realmente não me queixo, porque é uma experiência muito, muito enriquecedora. Quer dizer, as atmosferas são diferentes, a bibliografia é diferente, e esse confronto dos dois. Mas eu acho que eu me alimentei com disto, né? Mas esse contexto, particularmente o inicial que você citou, final dos anos 60, início dos anos 70, o golpe no Brasil, o golpe no Chile, é um contexto muito polêmico para se pensar a política e a ética também. Isso se manifesta no teu trabalho? Quer dizer, como que você vê a relação entre o contexto que você viveu e os percursos que você seguiu pensando na filosofia? Na realidade o peso é um pouco mais geral. O peso político é muito grande, muito grande. A minha preocupação, que era a preocupação da época, e de certo modo isso existe ainda, que era a tentativa de fundamentar ou de legitimar um projeto que na época era um projeto revolucionário, né? Na época era um projeto revolucionário. Hoje diria era um projeto de esquerda, e a gente não estava satisfeito com a ideia de que o socialismo, era assim que a gente pensava as coisas, de certo modo é assim que eu penso, mas esse socialismo já não tem muito a ver com aquele, não poderia ser justificado pela ideia de que ele vai vir, né? Ele vai vir, é o futuro. Bom, o futuro pode ser muito ruim, né? O que parece óbvio, mas a ideia de progresso era tão profunda na cabeça da gente que para muita gente o fato de que ele viria bastava. Isso para mim não bastou. Quer dizer, para mim não só, essa era uma discussão mais geral. E aí aparece uma discussão sobre política e ética, de certo modo, se você pode fundamentar ou não pode fundamentar, a fundamentação não é inocente. Bom, entram problemas muito complicados de lógica e de dialética, digamos que foi pela via da política que eu cheguei à dialética, foi por aí. Eu fui trabalhar o capital depois, eu fui trabalhar os problemas teóricos, etc., depois, né? Foi depois, foi um pouco a faculdade aí, foi um pouco através da faculdade, né? Nesse sentido, a reflexão sobre a política... Foi a porta. Foi a porta de entrada, mas o problema de pensar a filosofia política, pensar a política a partir da filosofia, era essa contraposição, uma concepção determinista, era reflexão filosófica em torno da política, entendeu? Eu acho que era interessante, ao mesmo tempo ela era limitada, ela tinha um escopo assim muito preciso, mas era isso, era pensar a ideia de fundamentação da política, fundamentação ou não, porque o problema era saber se fundamentava, se o ato de fundamentar é inocente ou não é inocente. Bom, isso nos leva para o Hegel, isso tem consequências enormes. Foi isso que desencadeou. E depois eu comecei a trabalhar mais, digamos, os problemas de filosofia teórica, de lógica teórica, né? De lógica sempre no sentido não formal, né? Mas pouco a pouco eu fui ficando com uma perspectiva crítica, né? Entendeu? Digamos que há 20 anos, há 30 anos, mais de 30 anos, que eu não me considero marxista, por exemplo. Então, esse foi o meu caminho, digamos, né?
mas me considero ligado à dialética, né? Ligado à dialética, essa tradição que... Mas, de alguma maneira, o interlocutor, ou os interlocutores, nessa sua reflexão sobre a política e sobre aquele contexto, esse contexto que vem da década de 60 para cá, que de alguma maneira é o contexto da tua vida, o interlocutor para reflexão a respeito disso é Marx ou é Hegel. A filosofia, ela olha para... Essa é uma chave relevante para olhar... Quer dizer, digamos, era Hegel, era Marx, depois passa a ser Adorno, né? Era Hegel, era Marx, era Adorno. Mas isso é a teoria. Eu tinha outras referências. Eu era leitor, era e sou leitor de política. Então, eu era, na minha juventude, eu fui trotskista. Hoje eu tenho reservas muito grandes em relação a essa figura, com exceção do jovem. Muitos foram o jovem era, muitos foram, né? O clube dos ex é muito grande, tem de tudo lá dentro, como os ex mal. Bom, mas... Então, tinha as referências políticas. Quer dizer, esse autor, esse personagem de quem nós falamos é um dos autores que eu mais li. Né? Mais li. Aliás, se eu contar toda a história, depois voltou uma reflexão especificamente política. Então, eu tinha um pé, de um certo modo, eu tinha um interesse grande por filosofia ligado à política, mas que não se esgotava na política. E, ao mesmo tempo, eu fazia as minhas leituras políticas embaixo da mesa, porque depois eu virei filósofo, e então a minha profissão não era ler política, então eu lia escondido, de um certo modo, escondido de mim mesmo, né? Até que, uma certa época, isso estourou, lá pelos anos 90, muito tarde, aliás, nessa história toda, considerar que eu sou tardio, sou, como é que se diz, o sujeito fetal, que demora muito, que leva muito... Bom, aí entram muitos fatores pessoais, eu não vou entrar nos detalhes, enfim, perdi minha mãe com 3 anos e meio, bom, tem toda uma história de toda uma história pessoal. É gozado, a história do indivíduo é realmente confluência de história universal, de história do Brasil, de história da família. Uma coisa entra dentro da outra, né? Sobredetermina ou limita. Mas invertendo, por exemplo, essa relação, você fala do seu duplo interesse pela filosofia e pela política. Essa política da qual a filosofia fala dialoga com facilidade com essa política do dia a dia, com esse nosso cotidiano? O dia a dia é mais complicado. O que caracterizava os grupos de extrema esquerda nesse tempo era a sua ignorância em matéria de Brasil, do cotidiano. Era gente que tinha um certo número de coisas na cabeça que eram interessantes. Por exemplo, a gente considerava o Stalin um bandido. Nessa época, na esquerda, havia 0,00001 que tinha essa opinião. O Stalin, bom, então, no plano internacional, apesar de muitas ilusões, com o leninismo, o diabo 4, tinha coisas positivas. Mas a gente não sabia nada de Brasil, tinha uma visão completamente abstrata do que era o Brasil, enfim. Se interessava pela política brasileira, mas, de um certo modo, esses clássicos da política caíram na... Essa é a minha experiência, não é? Depois vem 68, foi um pouco geral também, né? Que tinha os esquemas que vinham ou dos clássicos da Revolução Russa, ou depois dos cubanos, não sei mais o que, né? Então, a política brasileira entrou muito, mas a gente não sabia nada. A sociedade se apropria desse debate da filosofia no seu processo? Não. Nós, lá nessa época, não. Quer dizer, o que aconteceu? O pessoal se lançou na história da luta armada, se sacrificou, mas é difícil dizer... Mas mesmo para além daquele contexto, no contexto atual, por exemplo... Depois mudou. Né? Depois muda, depois a gente trata de entender o país, critica aquelas grandes coisas, mas para mim foi a crítica passar da crítica do stalinismo à crítica do leninismo, foi essa a minha história em matéria de política, sem abandonar a esquerda, essa é a história. Sem abandonar a esquerda, passar da crítica do stalinismo para a crítica do leninismo. Isso foi um longo processo. Em filosofia, digamos, diversificar os interesses. Esse é. O outro é pensar mais o Brasil, se integrar mais na política brasileira, não ter isso vem um pouco também da própria crítica dos clássicos. Né? E aí começou a haver um interesse cada vez maior e, digamos, a gente faz o que pode, a gente tenta seguir a política brasileira, tenta opinar. Bom, eu acabei escrevendo para jornal, tratando de... Mas a política é efetiva nesse debate? Você acha que ela interfere de maneira efetiva no debate cotidiano sobre a política? Sobre a política, olha... Porque ela é observada, Você fala hoje?
que é a intelectualidade nisso tudo? Vocês podem dizer melhor do que eu, porque eu estou fora do Brasil, mas que em alguma medida, mas é um pouco difícil. Eu ouvi recentemente alguém que dizia que a imprensa tinha um peso grande até uma época recente e que atualmente não tem muito, porque tem o corpo dos políticos que mais ou menos controla isso tudo. Eu acho que houve cada vez mais, houve um número cada vez maior de intelectuais que fizeram intervenções na política. O que isso pesa? Eu tenho dificuldade para julgar. Eu acho que a gente é obrigado a fazer isso. Eu me pus a fazer, inclusive, artigos de jornal. Bom, eu tenho fases e fases. Eu vou lá, me ocupo disso, depois me retiro. Eu estou fora, tem mais esse problema. Eu me interesso pela política francesa. É pensável que isso tenha ou possa vir a ter algum efeito. Bom, eu sou não sou o que está mais em evidência, teve vários que participaram. Agora, é um peso relativo, né? Eu acho que é um peso relativo. Vamos ver para o futuro o que pode ser, o que isso pode significar, mas, digamos, há de qualquer maneira uma relação com o país, hoje, eu acho, por parte de uma boa parte da intelectualidade da esquerda, talvez mais concreta, mais viva do que era na época, que era muito marcada pelos grandes modelos e coisas desse tipo. Hoje eu acho que é um pouco mais de interesse pelo dia a dia, etc. Eu tenho um certo gosto pelo individual, tenho um certo gosto pelo detalhe, pelo individual, que vai a contrapelo da filosofia, que em geral não dá muita importância para isso, né? Então, eu tento compor um pouco esse duplo interesse eu gosto muito de teoria e de coisas abstratas, não necessariamente filosóficas também, mas podem ser de teoria política, mas eu tenho muito interesse por história, por saber o que aconteceu exatamente. Bom, e aí vem o capítulo final da minha história, que é o interesse pelas revoluções do século XX. Faz uns 10 anos, mais ou menos, ou 15 anos que eu leio, eu continuo lendo filosofia, etc., etc., mas eu retomei as minhas leituras de juventude e trabalhei muito, estou dando cursos sobre isso, sobre as revoluções, com uma perspectiva muito crítica, entendeu? Bom, e aí vem o capítulo final da minha história, que é o interesse pelas revoluções do século XX. Faz uns 10 anos, mais ou menos, ou 15 anos que eu leio, eu continuo lendo filosofia, etc., etc., mas eu retomei as minhas leituras de juventude e trabalhei muito, estou dando cursos sobre isso, sobre as revoluções, com uma perspectiva muito crítica, entendeu? Esse debate sobre revoluções, né, particularmente se a gente pega do final do século XVIII para cá, marcadamente o início da Revolução Francesa, Revolução Americana, pauta muito debate posterior, eventualmente até contemporâneo, quero te ouvir a respeito disso, a respeito da política e da ética também. Estes dois temas são jogados no centro do debate. De alguma maneira, talvez a gente possa descrever o início de um ímpeto revolucionário, de construção de uma sociedade diferente, a partir do projeto do século XVIII, que é um projeto iluminista, e que ganha várias formas depois disso. O contexto atual não é um contexto de crise desse modelo, de crise da ideia de uma nova sociedade construída a partir do projeto, no qual a filosofia tem um papel importante? Bom, eu vou continuar um pouquinho a minha história, não por narcisismo, mas porque talvez fique mais claro, e aí a gente poderia cair entrar numa discussão um pouco mais geral, né? A partir de um certo momento, me pareceu que seria preciso. Eu senti necessidade de retomar esses trabalhos de propriamente políticos, essas leituras propriamente políticas e históricas, porque existe ainda muita confusão a respeito dessa história. Quer dizer, além de, em primeiro lugar, é preciso conhecer bem os fatos, né? E esses fatos não são bem conhecidos. Quer dizer, eu comecei a trabalhar a Revolução Russa, por exemplo, bom, não se sabe, ninguém fala.
Ninguém fala da insurreição. Quantos conhecem a insurreição de Kronstadt, a insurreição de marinheiros contra os bolcheviques? Bom, ninguém conhece essas coisas. Tem gente que pensa que isso é velharia, né? Na universidade tem gente que pensa que a gente está trabalhando com medalhas antigas, alguma coisa assim. E na realidade essas coisas, a meu ver, são questões essenciais para a esquerda atual. Para a filosofia também? Para a filosofia. Porque os fatos transitam mal por dentro dos departamentos de filosofia. Exatamente, né? Mas meu compromisso não é com a filosofia. Meu compromisso é com o pensamento e com a política. A filosofia entra aí. Eu tenho um pé na filosofia, digamos. Mas eu tenho um pé fora também. Então, a partir de um certo momento, eu quebrei o formalismo de que eu tenho que fazer filosofia. Eu não larguei a filosofia de jeito nenhum, mas eu comecei a trabalhar esses temas sem me preocupar com a ideia de que eu não sou historiador, pouco me interessa o que eu sou, né? Entendeu? Isso não me interessa. E eu comecei a trabalhar. E aí, todo um trabalho a fazer, não se conhece os fatos em primeiro lugar, então a empiria é a mais urgente nesse caso, entendeu? Precisa começar por isso. Então vem um aluno ali que declara que ele é leninista. Você, tá bom, você é leninista, mas escuta, você sabe o que aconteceu? Ele não sabe nada, não tem ideia disso. É aluno e professor também, né? De vez em quando também é professor. Então a primeira coisa é saber o que aconteceu. Aí o modelo é um pouco Aristóteles, essa coisa da empiria, e a especulação não fica fora por causa da empiria. Você encontra a especulação na empiria. Você pensa os fatos e de lá você tira. E aí você transita para a história, para a antropologia. Então eu comecei a trabalhar muito isso e fazer história, de um certo modo. Eu quero fazer filosofia da história, mas se quer fazer filosofia da física, tem que ser pelo menos um físico amador. Quer fazer filosofia da história, tem que ser um historiador amador, bonzinho. Historiador amador, porque, bom, eu até me meti a estudar russo, por exemplo. É muito difícil, é tarde, mas até isso eu faço atualmente. Isso é um pouco... Não sei se é muito sério, porque é tarde e difícil, mas até isso eu tento fazer. Bom, então tem esse trabalho a fazer. E eu acho que ele é essencial, principalmente no Brasil. Então a primeira coisa é saber o que aconteceu. A primeira coisa é saber que precisa saber disso. E você diz, os filósofos não se interessam. Não é que os filósofos não se interessam. Os filósofos não se interessam, os politólogos não se interessam também. Os historiadores no Brasil, quando se interessam, em geral eles estão preocupados com outros problemas. E quando se interessam por esses problemas, salvo muito poucas exceções, é gente ainda muito ligada à tradição, etc. Porque o que eu estou fazendo com colegas, são coisas críticas, né? Nós fizemos um colóquio sobre a Revolução Russa, trouxemos gente de vários países, tudo uma leitura crítica disso, né? Bom, eu acho que isso é essencial. Para começar, a gente vê que isso escapa da universidade. Não tem na USP um curso sobre nazismo, um curso sobre comunismo. A história do século XX escapa pelos dedos. Nem filósofo se interessa, nem historiador. Historiador se interessa um pouco, mas por várias razões não entra. E politólogo, cientista político também não entra. Bom, então existe esse problema. Mas, bom, se você quiser passar para ti... Bom, eu termino um pouco o tipo de interesse. Eu acho que essa é uma batalha. Ao mesmo tempo, a filosofia está aí. Eu me interessei muito por problemas de humanismo e anti-humanismo. Isso é muito ligado à questão da fundamentação da política. Pois esse problema está meio vivo aí, porque agora tem uma espécie de ofensiva do anti-humanismo. Reaparece o anti-humanismo, porque eu diria que na esquerda a confusão, a ignorância histórica, a confusão teórica, né? E a insuficiência na teoria da política, na teoria das formas sociais. Então eu diria que há coisas a fazer em filosofia, em história e em ciência política. Claro, eu não vou fazer tudo isso, mas você tem blocos de pessoas que podem fazer isso. Mas você descreve, então, o seu trabalho diluindo um pouco as fronteiras entre essas sem coisas dúvida, e transitando... Sem dúvida. Essa é a minha coisa. Você sempre fala da necessidade de quem trabalha a filosofia transitar por outras áreas. Bom, todo mundo faz um pouco, mas eu acho que insuficientemente. Tem riscos isso. Isso pode dar em ecletismo e tudo mais. Tem riscos. Mas é essencial. E nesse sentido eu acho que os frankfurtianos, Adorno, etc., são um grande exemplo. Entre os franceses eu acho que todos eles leem muitas coisas, mas há uma referência excessiva, eu acho, à sua especialidade. Isso vale para os filósofos, vale para os politólogos, etc. Os frankfurtianos são os que melhor quebram isso, Adorno em primeiro lugar, e isso tem a ver com a organização de ensino na Alemanha. Porque eles estudam duas coisas, entendeu? Então, e a filosofia dialoga necessariamente muito. Os franceses não fazem isso, eles vão ler
Na França, eu acho que o melhor exemplo de um sujeito bom, todo mundo lê outras coisas, o Sartre lia tudo, fazia romance, etc, etc. Mas eu acho que o exemplo do sujeito que domina bem problemas externos é o Merleau-Ponty, que é o sujeito que mais dominou, que mais sabia política. E como que nesse debate se relaciona a questão ética com a política que você vem apresentando? Bom, é complexo o problema, né? Porque as relações são muito variadas, difíceis. Nesse problema de fundamentar a política, fundamentar ou não fundamentar, aparece a ética, porque a ideia de uma fundamentação pura e simples da política acaba redundando num certo tipo de ética, né? E era esse o problema. Mas, de um modo geral, bom, se você quiser, vamos tentar partir um pouco de coisas um pouco mais concretas, se você quiser. As relações aí vão aparecer em vários níveis, né? Dentro da política, você tem... Bom, primeiro, esse problema clássico aí nos leva à questão da violência, que é um problema político, um problema ético. Então, é por aí. É esse o caminho, digamos, clássico da relação entre ética e política dentro da esquerda, numa ética totalmente posta. Porque o debate sobre ética costuma ser relacionado à ideologia. Pois é, né? e ao mesmo tempo, porque ela poderia descambar na ideologia. E, ao mesmo tempo, evitar a ideia de uma política que seja violência pura, uma política sem princípios, né? Então, de um certo modo, a solução era princípios, mas princípios negados no sentido técnico, princípios que são neutralizados, entende? É como se a ideia do bem estivesse lá, mas de tal maneira, como se ela estivesse lá, mas de uma maneira prudente para que ela não se transformasse em ideologia, entendeu? Quer dizer, se você fala do bem, etc., em política, isso pode virar ideologia e justificação de coisa. Mas se você não falar nada, pode virar pura violência. Então, esse é o estatuto clássico da discussão sobre o problema dos fundamentos de uma política, que era a política revolucionária. Esse é um nível da discussão. Mas existem outros níveis. Bom, hoje se coloca o problema da corrupção dentro da política, que é um nível mais empírico, que tem a ver com esse também, por caminhos que seria preciso explicar melhor. Digamos, ele vai aparecer muito, tem alguma coisa a ver... Ele vai surgir muito no momento em que você abandona uma perspectiva pura e simplesmente revolucionária, né? Se você tiver uma perspectiva pura e simplesmente revolucionária, o problema da corrupção em política aparece como um problema segundo, é assim que ele aparece, secundário na tradição. Mas no momento em que você abandona um projeto utópico de sociedade transparente, coisa desse tipo, o real passa a ter grande importância e... o problema da